Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimentar a Associação de Apoio a Portadores de Alterações de Genes relacionados com o cancro hereditário, é a VITA. Na pessoa da senhora Presidente desta Associação, Tamara Milagre, cumprimentar a restante delegação, Catarina Ferreira, doutora Fátima Vaz, bem-vindos à Assembleia da República. Nós temos aqui presentes, nós somos o grupo de trabalho da Comissão de Saúde, que está responsável pelas audiências que são pedidas a esta Comissão. Fazemos a audiência e depois fazemos chegar a informação à respectiva Comissão. Temos aqui presentes os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, PST, Chega. Entretanto, se chegarem mais deputados, integram a reunião. Nós vamos fazer esta audiência num primeiro momento, vamos dar 10 minutos à Evita para fazer a sua apresentação, depois damos 5 minutos a cada senhor deputado e depois voltamos a dar 10 minutos para uma segunda ronda final, em termos de respostas já às questões que os senhores deputados possam deixar. Mais uma vez, bem-vindos. E se não se importa, passava já a palavra para que pudéssemos dar então início. Muito obrigada. Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. É um prazer estar aqui e poder expor a nossa causa e as nossas necessidades e as nossas propostas de soluções. Também é importante, não é? Portanto, eu vou começar com a história da Evita, que é uma história muito típica de um caso do cancro da mama hereditário. Nós apoiamos qualquer síndrome de cancro hereditário. Há muitos órgãos envolvidos, mas vamos agora um bocadinho exemplificar o caso mama-ovário. Portanto, eu cruzei-me com uma jovem grávida de 27 anos, enquanto a enfermeira tomava conta dela no recobro e ela foi mastektomizada no nosso hospital por causa de um cancro da mama triplo negativo já metastizado. Eu não estava incrédula com esse caso, uma mulher tão jovem como é possível, e depois segui as consultas dela e percebi que havia uma história familiar do lado do pai. 2 tias paternas da senhora já tinham falecido aos 40 anos com cancro da mama. E aí propôs-se à senhora um teste genético e realmente revelou ter uma mutação no gene BRCA1. E foi esse encontro que basicamente salvou a minha vida, porque por causa desta senhora eu tomei atenção à minha própria história familiar, que realmente também tinha do lado paterno muitos casos de cancro da mama e ovário hereditário e procurei logo um aconselhamento genético e felizmente a médica concordou em fazer o teste, porque de outra forma não estaria cá hoje para falar convosco. Portanto, foi essa gratidão de ter encontrado a mutação antes de ser apanhada de surpresa por um cancro hereditário em idade precoce e depois, como também tinha o total desconhecimento do caso, surgiram imensas dúvidas. A comunicação é muito complicada e muito complexa porque temos que comunicar para outros familiares em primeiro e em segundo grau, porque temos que perceber qual é a linhagem de onde vem essa alteração genética que um dos pais passou para nós. Portanto, foi essa gratidão e foi a promessa àquela senhora quando estava a morrer 2 anos mais tarde, que isto não ia voltar a acontecer, nem as filhas dela, nem as minhas, nem há mais ninguém nessa próxima geração. E essa motivação astronómica, como devem calcular, dá uma força bastante grande e acreditamos que conseguimos reduzir cada vez mais os casos e também, um dia, quem sabe, acabar com o cancro hereditário. Temos 2 cenários bem diferentes no cancro hereditário. O assim chamado pré-vivente é o meu caso. Eu consegui apanhar a mutação antes de ter sido apanhada pelo cancro. E depois, quem não tiver a mesma sorte, torna-se num sobrevivente, que passa por tudo isto, com o primeiro cancro, um segundo cancro, a metastização, morte precoce por cancro metastizado. E, na maioria dos casos, quase sempre, são pessoas que têm filhos menores em casa, ou então não têm filhos. Portanto, a pré-vivente é o meu caso. Eu sou uma sobrevivente à predisposição de desenvolver cancro hereditário. Eu não tenho nenhuma doença,
mas eu tenho uma espada a pairar por cima da cabeça. Portanto, há decisões para tomar, há vigilância precoce específica para fazer, conforme linhas orientadoras. Depois existe a possibilidade de uma prevenção química e as cirurgias preventivas. Mas aí também quais cirurgias, quando é a melhor altura, nunca é, posso já garantir, onde fazer, como posso fazer substituição hormonal, estas coisas todas. Porque, de facto, no caso da mutação BRCA, nós somos obrigados a tirar os ovários mais tarde aos 40 anos com mutação BRCA1, porque não há um diagnóstico precoce no cancro do ovário, ainda hoje em 2022. Portanto, vamos para uma menopausa cirúrgica precoce com um decréscimo significativo na qualidade de vida. Mas isso é só uma das vertentes. O planeamento familiar. A legislação portuguesa permite um diagnóstico genético pré-implantação, pelo que é possível selecionar embriões livres da mutação. BRCA não é a pior das mutações, há outras mutações que dão cancro logo desde cedo, cancro pediátrico e ao longo da vida toda em vários lugares. Portanto, vale a pena. Depois, o cenário da sobrevivente. Doente com cancro hereditário, é doente e muito doente em idade precoce. As decisões terapêuticas são relativamente ao tratamento, a cirurgia oncológica, mais a cirurgia preventiva. A oncofertilidade é uma temática que nem sempre está devidamente abordada pelos médicos, porque também em pessoas jovens, um cancro diagnosticado, um profissional quer começar a tratar o quanto antes. Mas tivemos vários relatos de senhoras que nem sequer foi posta a possibilidade de preservar a fertilidade, que é fundamental manter para ter uma luz ao fundo do túnel, porque estão no início de uma viagem muito complicada e a perspectiva de ainda ser mãe, depois disto tudo superado, é muito, muito bom e curativo. Depois tem que lidar com os efeitos adversos todos, sequelas incapacitantes, baixas médicas, instabilidade financeira, exaustão, depressão, pânico. A comunicação, como vou dizer aos restantes familiares, não é? Porque ainda por cima, com esta doença grave à frente, é mais complicado ainda. E depois também a pergunta que nunca mais vai parar na cabeça da pessoa: será que vou crescer os meus filhos? E o sentimento da culpa: será que passei esta predisposição genética para os meus filhos? As síndromes de cancro hereditário representam cerca de 10% de todos os casos de cancro. E se nós estamos a falar de 10% de um número gigantesco, continua a ser um número muito grande. E daí a necessidade de atuar. É uma mutação autossómica dominante germinativa, ou seja, fez-me logo lembrar a roleta russa. Ou preto ou vermelho, ou herdamos ou não herdamos. A possibilidade é de 50%, porque o respectivo pai ou mãe passa a cópia mutada ou a cópia saudável para o filho. Depois, ainda há, em casos raros, mutações in novo, muitas vezes o caso no cancro pediátrico, que estas crianças que têm cancro, mesmo já ainda muito pequeninas, nem sequer têm um familiar com a mesma mutação. Essa mutação, portanto, começou com esta criança. O que é muito suspeito é uma história familiar de cancro, portanto, se todas as mulheres morreram na família com cancro da mama ou ovário, e BRCA também dá um risco elevado, no caso do BRCA2, nomeadamente cancro da próstata, cancro do pâncreas, melanoma e um cancro da mama masculino. Outra patologia que os homens, no geral, não estão sensibilizados para essa temática. Mas 1 em 100 casos de cancro da mama é cancro da mama masculino e levanta logo suspeita de ser por causa de uma mutação no gene BRCA2. Geralmente ocorre em idade precoce. Atenção, isto é muito importante para fazermos as contas a nível socioeconómico. Quanto custa uma senhora que fica doente crónica aos 27 anos e morre aos 29 e deixa uma família desfeita? Se o portador não tiver conhecimento da sua predisposição,
os primeiros sintomas são desvalorizados. Uma rapariga aos 27 anos tem tudo na vida menos um cancro da mama, certo? E por azar, o próprio profissional de saúde que a acompanhava achou a mesma coisa. Por isso, o cancro avançou de tal maneira. Depois, 50% dos portadores não apresentam uma história familiar evidente. Aí temos que perceber melhor como podemos identificar cada vez mais e melhor pessoas saudáveis que deviam fazer um assim chamado teste preditivo. Atualmente, isto é uma afirmação da coordenadora da Rede Europeia de Referência GenTourist, Genetic Tumor Risk Syndromes, atualmente só 20 a 30% dos portadores são identificados. Isso quer dizer que a mutação pode ocorrer em qualquer um de vocês, na vossa família, só que ainda não aconteceu a doença. No entanto, com medidas adequadas, podemos responder, ou seja, é o cancro com o maior potencial de prevenção e diagnóstico precoce, basta realizar um teste genético. Os portadores podem fazer o rastreamento precoce específico, podem avançar com cirurgias preventivas e as grandes lacunas identificadas por nós ao longo dos 11 anos é que não temos qualquer tipo de dados concentrados num sítio. Cada instituição que trata, acompanha portadores de mutação tem a sua própria microbase de dados, portanto não temos um registro nacional do cancro hereditário, o cancro hereditário não está discriminado no registro oncológico nacional. São todos esporádicos, assim, não é? E depois temos identificação insuficiente dos portadores de mutação. O tempo de espera é excessiva para testes genéticos, para os resultados, para as cirurgias. Isto, hoje em dia, está ainda muito pior do que já estava em 2019, quando saiu um artigo no Expresso das senhoras que ficaram doentes com cancro à espera da sua prevenção. Portanto, isso pós-pandemia, como devem calcular, está muito pior ainda. Depois, entretanto, temos um novo conhecimento, há muito mais genes do que BRCA envolvidos no cancro hereditário, isso tem que ser tudo atualizado. E as informações sobre a oncofertilidade, e nós vamos fazer da nossa parte para o cidadão um ombro amigo virtual e um assistente de bolso. Não vou aprofundar mais esta temática. Estamos a estudar, de facto, em consórcio nacional, a carga socioeconómica do cancro da mama hereditário e do ovário hereditário. Portanto, vamos receber números que nos finalmente evidenciam a carga enorme do cancro hereditário. Estamos ativamente envolvidos em vários projetos de investigação a nível nacional e internacional. Temos uma mutação fundadora que nos torna num dos países com a taxa de mutação no gene BRCA2 mais elevadas. E aqui estamos num projeto europeu que vai, portanto, revolucionar o rastreio ao cancro da mama. Para pessoas interessadas, depois posso explicar melhor. Portanto, para perceberem, as associações mexem e mexem muito bem e fazem muito trabalho e apresentam soluções. Agradeço muito a vossa atenção. Os 3 pilares fundamentais para uma definição da estratégia é o Dia Nacional do Cancro Hereditário, acho que é fácil e faz todo o sentido. O Registro Nacional do Cancro Hereditário, que depois temos que ver com uma agência de investigação e outras entidades relevantes, e a alocação de verbas para atenuar a constante falta de resposta. Senhores deputados, muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Associação Evita. Eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Irene Costa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e, naturalmente, cumprimentar a Associação Evita, agradecer-vos a vossa presença nesta comissão e agradecer também o vosso trabalho e a apresentação que aqui nos trouxeram. Quero sublinhar a importância das ações e a importância de falarmos sobre este assunto do cancro, quer pela prevalência da doença, quer pelos impactos que a doença provoca na nossa sociedade. Sabemos que, de facto, a incidência do cancro tende a aumentar em todo o mundo, morrendo anualmente cerca de 10 milhões de pessoas, o que equivale à população de Portugal.
Os especialistas estimam que, se nada for feito, em 2030 as mortes de cancro poderão atingir cerca de 13 milhões de pessoas, o que é verdadeiramente preocupante e por isso mesmo nos merece toda a nossa atenção. E esta atenção deve ser redobrada quando nos apresentam estudos, histórias como as que nos trouxeram aqui, e quando estudos realizados revelam também que mais de 1/3 dos casos de cancro poderão ser evitados e que outro terço pode ser curado se detectado precocemente e tratado adequadamente. E que, ao serem implementadas estratégias apropriadas e recursos para a prevenção e detecção precoce do tratamento, podemos efetivamente salvar muitas vidas todos os anos. Sabemos também que existe no Centro Hospitalar Universitário de São João do Porto um projeto que identifica pessoas com história familiar e que são acompanhadas numa consulta de risco, mas penso que é uma resposta residual e que devia, se calhar, ser alargada a outros centros hospitalares. Portanto, neste sentido, eu queria parabenizar a Associação pelo trabalho que faz na área da prevenção, designadamente com o lançamento no site do Portal do Cancro Hereditário, que é uma ferramenta fácil, porque estamos na era também digital e que os jovens também procuram neste sistema. Também pelo trabalho realizado como parceiros na Sociedade Portuguesa de Oncologia no Programa de Genética e Cancro, que tem por objetivo uniformizar a prática clínica do diagnóstico genético e garantir a universalidade dos cuidados a doentes a portadores de síndromes hereditários do cancro. Sem dúvida, são estas ferramentas importantes e que permitiram avançar no estudo sobre esta doença. Quero também dar aqui nota da importância do impacto da doença a todos os níveis, a níveis psicológicos, familiares, sociais e económicos. Económicos tanto para os prestadores como para os cidadãos. E neste sentido, quero também gratular-vos pelo projeto que fazem parte sobre o impacto socioeconómico do cancro hereditário e do ovário. É um estudo que permitirá calcular o impacto real do diagnóstico, da prevenção e do tratamento do cancro hereditário, nas finanças dos hospitais, no Sistema Nacional de Saúde, na qualidade de vida dos doentes e portadores e na sociedade em geral. E aproveitava já para vos perguntar se já existem resultados sobre este estudo. Penso que é recente, penso que é de 2021, mas penso que quando houver esses resultados que nos farão chegar. A solicitação que nos fazem é para a implementação do Dia Nacional e eu queria referir aqui uma questão que me suscitou uma certa curiosidade. Nós temos o Dia Internacional da Criança com Cancro, que já é sinalizado a 15 de fevereiro e que tem como objetivo ajudar as crianças vítimas de cancro. Temos também o Novembro Azul, cujo foco é a consciencialização da saúde do homem, muito em especial a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da próstata. Temos o Outubro Rosa, em que assinalam 3 datas importantes: o 13 de outubro, o Dia Mundial do Cancro da Mama, o 15 de outubro, o Dia da Saúde da Mama e o 30 de outubro, Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama. E temos também o Dia Mundial do Cancro, que se celebra a 4 de fevereiro, que pretende capacitar e unir a população para enfrentar um dos maiores desafios da saúde pública, consciencializar melhor a educação e promover a ação pessoal e coletiva na luta contra o cancro. Neste sentido, e sem desmérito naturalmente pelo vosso trabalho, perguntar-vos se as vossas ações não poderiam ser englobadas neste Dia Mundial do Cancro e se há algum estudo de impacto financeiro sobre estas propostas que nos falaram agora aqui nos pilares, se há algum estudo, quanto é que isto custaria implementar estas pretensões que aqui nos fizeram, que nos trouxeram. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passo a palavra agora à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Partido Social Democrata. Obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Deputada Coordenadora, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e os membros da Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes Relacionados com o Cancro Hereditário, na pessoa da Tamara Milagre, Catarina Ferreira e da doutora Fátima Vaz. Como foi evidente na sua exposição inicial, a qual agradeço muito que veio dar informação, comentar aquilo que já sabíamos e elucidar e dar novos dados, atualmente cerca de 10% dos cancros são hereditários. Existem uma série de indícios que sugerem a existência de síndrome de cancro hereditário, por exemplo, como falou, a história familiar, idade prematura de diagnóstico, tumores primários múltiplos, cancros bilaterais, quando o órgão afetado é par ou são duplos, não é? E eu daqui pergunto se há algum registro nacional relativamente a cancro hereditário e se há um plano nacional para cancro hereditário no nosso país. Em Portugal, apenas 20 a 30% dos portadores de alterações nos genes relacionados com o cancro hereditário estão identificados e, como tal, prevenir é fundamental. Prevenir o cancro nos portadores da mutação é fundamental e, através disto, conseguimos salvar vidas. E daqui pergunto
se nos podem elucidar como é que é efetuada a orientação de alguém que tenha suspeita de ter um cancro hereditário. Quais são os centros onde se pode efetuar esse rastreio genético? Como é que é efetuada essa orientação? Quem é que faz? Se uma pessoa, a título individual, poderá ou não aceder a este rastreio genético, ou se terá ter sempre efetuada através da orientação de um profissional de saúde, e se o Serviço Nacional de Saúde neste momento consegue dar uma resposta adequada e atempada, e se este rastreio é só possível ser efetuado no Serviço Nacional de Saúde ou se há complementariedade com o setor social ou privado. A Associação Evita, vi também que colabora num projeto europeu que é o Preventable, e eu gostava se nos poderiam elucidar em que é que consiste este estudo e se nos podem dar já alguns dados. Quanto àquilo que foi o pedido, penso eu, que desta audiência, que era a criação do Dia do Cancro Hereditário, por tudo aquilo que disseram e que explicaram, fará todo o sentido, com o intuito não só de permitir um maior conhecimento, mas sobretudo de sensibilização e debate desta entidade, de forma a serem conseguidas e implementadas medidas que vão de encontro às necessidades das pessoas e que se consiga dar uma resposta adequada, atempada e imediata, porque muitos destes cancros hereditários poderão ser prevenidos, não é? E é importante fazer a história familiar e terem atenção àqueles antecedentes que vocês falaram, ter mais do que um elemento da família, a idade, e penso que é fundamental isto, sensibilizar e mobilizar todas as entidades cívicas de forma a responderem às necessidades da população. Obrigada pelo vosso testemunho. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bem, em primeiro lugar, saudar e agradecer a vossa vinda ao Parlamento e fazer o awareness, portanto, levantar este problema na nossa sociedade e também na atualidade política. Eu penso que essa será talvez uma das grandes mais-valias destas audiências, é trazer para o debate, trazer para o espaço público este assunto, tal como tantos outros. Mas este assunto do cancro hereditário, que de facto é tão importante e tão grave porque afeta, como explicou muito bem pela história da Evita, que nos mostrou que afeta pessoas ainda com uma vida toda pela frente e, portanto, acarreta uma enorme drama pessoal, um enorme drama social também, porque afeta as famílias, as empresas, o próprio país e, portanto, isso é muito importante. E aqui o cancro hereditário preocupa-me porque, de facto, é transversal a vários síndromes de cancro, não é? Mama, próstata, cólon, portanto, uma série de unidades orgânicas de órgãos, útero, pâncreas, ovário, e, portanto, de facto, é um assunto para o qual agradeço a vossa chamada de atenção e no qual nos vamos debruçar. O vosso pedido de audiência vem no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, e gostava que pudessem especificar um pouco mais, dentro deste âmbito que foi pedido à audiência, em como é que podem ver este PRR ajudar exatamente aqui nesta pequena fatia do SNS, digamos assim. E entrando em linha de conta também com o SNS, perguntar se neste momento o grande número de diagnósticos que são feitos para o cancro hereditário, se são de facto feitos no SNS ou se são as pessoas, através dos seus próprios meios, que através da medicina privada ou de laboratórios de análise clínica privadas, obviamente com a prescrição médica para os rastreios genéticos, penso eu, mas como é que é feito neste momento a abordagem na prevenção e no diagnóstico e na identificação desta predisposição genética. Depois também gostava de lhe perguntar falou nos vários mecanismos que depois se podem ter quando se identifica uma pré-vivente, não é? Um pré-vivente, portanto, as terapêuticas de prevenção, as cirurgias de prevenção, a quimioterapia, as terapias químicas de prevenção, também falou em terapias hormonais e em que medida é que neste momento todas essas profilaxias, digamos assim, estão disponíveis aos pacientes também, tanto no Sistema Nacional de Saúde,
nesses dois ramos, no privado e no particular, como é que se vê neste momento e para onde é que devemos evoluir na sua opinião? Ou seja, se neste momento existe uma universalidade no acesso a este tipo de profilaxia, que penso que é um dos objetivos, deve ser um objetivo não só da vossa associação, mas de todos nós, enquanto responsáveis políticos em Portugal. Finalmente, para abordar aqui uma questão, a única questão que me pareceu mais delicada na sua apresentação, que agradeço muito, foi muito interessante ver-se que fala com um enorme conhecimento de causa, com paixão pela causa e que acredita naquilo que está a dizer, isso é muito motivador e muito engaging, digamos assim, mas o único reparo que me fez pensar muitas coisas me fizeram pensar de uma forma positiva, mas a única coisa que me fez pensar de uma forma menos positiva foi quando abordou a seleção de embriões, e não sei se já alguma vez pensou que quando a senhora enfermeira estava a ser concebida, se tivesse sido selecionada como embrião, não teria sido selecionada. Portanto, a sua vida não estaria a ser vivida e não estaria a poder fazer isto que está a fazer aqui agora connosco e ter este impacto positivo na sociedade, na política, em tudo mais. E, portanto, a mim, quando me falam em seleção de embriões, eu fico sempre com um pendor positivo, porque, de facto, pode-se erradicar uma doença com predisposição genética, mas, por outro lado, podemos estar a cair na eugenia, na prática da eugenia e na não deixar que algumas vidas se cumpram de seres humanos que estão numa fase de desenvolvimento mais precoce, mas que não deixam de ser seres humanos por isso. E, portanto, todo esse estatuto de proteção do embrião é algo que penso que possa ser discutido e até o Conselho Nacional para as Ciências da Vida tem várias publicações nessa matéria e que devem ser também tidas em conta. É apenas uma reflexão que lhe deixo, não é nenhum reparo, nem nenhuma crítica. Espero que não entenda como tal. Relativamente aos três pilares que apontou, portanto, a criação do Dia Nacional do Cancro Hereditário, o Registro Nacional parece-nos também bastante importante, mas o último, de facto, é o que mais importa, não é? Portanto, a alocação de verbas do Orçamento de Estado para que todas estas políticas possam, no terreno, desenvolver-se e pugnamos para que isso aconteça brevemente, quiçá no próximo Orçamento de Estado. Muito obrigado. E, mais uma vez, obrigado pelo vosso contributo. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra para poderem organizar a resposta como entenderem. Bom, eu quero agradecer, Sra. Deputada, e agradecer a todos os senhores deputados da Comissão Parlamentar de Saúde esta oportunidade. Quero também agradecer à Evita. Eu não sou da Evita, eu estou aqui a representar a Sociedade Portuguesa de Oncologia, da qual eu faço parte de duas comissões nacionais, há incompatibilidades. Eu não faço parte dos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Oncologia. No entanto, desde março, abril deste ano, coordeno um grupo de trabalho, que é exatamente o grupo de trabalho de cancro hereditário, que tem tido ao longo dos anos uma relação com grupos de doentes, com associações de doentes e também com outras entidades. Estou aqui porque, com conhecimento da direção da SPO, porque o plano de atividades que o Grupo de Trabalho de Cancro Hereditário submeteu para a aprovação da direção e que, pela informação que tenho, e, portanto, posso falar sobre isso, vai ser aprovado, tem como principal objetivo a promoção da literacia genética. E, portanto, já antes, o grupo anterior apoiava a Evita na proposta de criação do Dia Nacional de Cancro Hereditário. O grupo atual tem várias iniciativas no sentido de promover a literacia genética e quando estamos a falar de literacia genética, infelizmente não estamos a falar de pessoas não técnicos de saúde. Há mesmo muita iliteracia genética em pessoas muito ilustres que têm funções muito importantes e que prestam cuidados a doentes. Portanto, a literacia genética deve ser transversal e, portanto, nós temos já, o grupo tem algumas iniciativas neste momento restritas a profissionais de saúde, queremos alargar o âmbito para fora dos profissionais de saúde e achamos, mesmo como a senhora deputada, tirei nota dos vossos nomes, como a senhora deputada Irene Costa disse, é verdade que há uma enormidade de dias mundiais, não é? De dias nacionais, mundiais, europeus, whatever. E eu vou-lhe dizer, Sra. Deputada, que pessoalmente até era muito crítica da utilidade desses dias. A genética, no entanto, não só interessa muito a toda a gente, como é muito importante para as pessoas.
Eu faço consulta, eu vejo estas pessoas no IPO de Lisboa, onde treinámos algumas pessoas de São João. Portanto, nós temos uma consulta de risco no IPO de Lisboa e temos, aliás, muito boas relações com o São João. Isto é muito importante para as pessoas que sofrem isto, portanto, mas as pessoas queixam-se de que toda a gente fala em genética, mas ninguém os compreende, ninguém compreende as verdadeiras necessidades deles. E, portanto, a ver como é que nós promovemos a literacia global. Eu penso que uma iniciativa como esta, específica, pode, de facto, contribuir para isso. E, portanto, o grupo apoia claramente a Evita neste assunto. É verdade que, eu faço parte de um grupo, eu sou assistente graduada sénior no IPO de Lisboa, onde temos há 22 anos um programa da Clínica de Risco, e nós tínhamos uma consulta chamada Consulta de Risco Mama-Ovário. Agora chamamos Mama-Ovário e Próstata, porque os homens aqui sempre foram negativamente discriminados. Aliás, não se sabe quantos homens terão morrido com cancro de próstata evitável. Nós até mudámos o nome à consulta, mas, de facto, nós, nos dias que já existem nacionais, somos sempre convidados para o Dia Nacional do Cancro da Mama. O Novembro Azul, eu nem sabia que existia. E é muito... Não, percebe? Portanto, de facto, a ideia... Mas acho que a senhora deputada levanta aqui uma questão muito importante. Se este dia existir, tem que ter consequência. Não é um Novembro Azul que não sei se as pessoas sabem. Mas pronto, portanto é só para explicar como estou aqui. Sobre algumas questões em que poderei eventualmente eu ser a responder, e se a Tamara não se importa, eu escolho algumas. Portanto, eu estou aqui por causa da SPO nisso, mas ainda... portanto, na prática, a senhora deputada Cláudia Bento perguntou Plano Nacional do Cancro Hereditário e Registro Nacional. Pronto, sobre o Registro Nacional, eu formulei a Evita. A lei genética portuguesa é muito restrita, é talvez das leis... A lei da informação genética portuguesa é talvez das leis mais restritas e mais complexas a nível europeu e internacional, ok? E, portanto, eu não estou aqui mandatada para falar sobre o registro, acho que é um assunto que merece discussão, mas tem questões legais, eu não sou jurista e não estou mandatada para falar, mas, portanto, isso levanta, alerto só, que seria interessante perceber-se como é que se poderia otimizar, mantendo a proteção dos indivíduos. Sobre o Plano Nacional do Cancro Hereditário, senhora deputada, é muito interessante, tenho levantado essa questão, porque no tal programa de atividades do grupo que eu coordeno na SPO e cujo plano de atividades está à espera de ser completamente validado pela direção da SPO, nós ficámos muito surpreendidos quando lemos, penso que, não sei se já está publicado, mas estava em discussão o plano oncológico para 2021-2030, da Direção-Geral de Saúde. E ao ler tudo aquilo, tinha muitos aspectos positivos, mas achamos estranho que nunca a genética, nunca o cancro hereditário está especificamente elencado ali. E eu faço metade do meu tempo oncologia geral e metade do meu tempo lido com cancro hereditário, com pessoas que ou já tiveram cancro ou tento gerir e reduzir o seu risco de cancro. Portanto, eu sou uma oncologista pura e dura e consegui integrar na minha cabeça e na minha equipa que ambas as coisas são importantes. Não é só dizer que só o cancro hereditário e só a prevenção é que é importante, mas não deixa de ser surpreendente que o plano que a Direção-Geral de Saúde promove para a discussão pública não tem uma linha sobre genética e uma linha específica sobre cancro hereditário. Portanto, isso está, é o que lhe posso dizer, na direção da SPO, porque nós íamos promover uma tentativa de reunião com a Direção-Geral de Saúde e com a Coordenação Nacional das Doenças Oncológicas, que é o Zé Diniz, para esclarecer isso. Ou seja, e mais uma vez, a tal literacia inclusive dos profissionais de saúde. Não é dizer que é só o cancro hereditário que conta, talvez seja só 10% de todo o cancro. Mas sendo 10% de todo o cancro, nem todo o cancro hereditário é evitável, mas algum é. Por exemplo, nas mulheres com risco de cancro do ovário e mutações BRCA1 e 2, nós já sabemos, ao fim de 30 anos, que se essas mulheres fizerem cirurgia redutora de risco, isso não só lhes reduz o cancro do ovário, mas aumenta a sobrevivência global. Na mastectomia redutora de risco isso não está tão claro, porque uma coisa é diminuir o cancro, outra é saber se as pessoas mesmo assim vivem mais com menos cancro, não é? Mas, portanto, já há casos muito concretos em que nós podemos aumentar a sobrevivência e não só reduzir o risco de cancro. E, portanto, é surpreendente
surpreendente como no século XXI o plano oncológico da Direção-Geral de Saúde até 2030 não tem uma linha sobre genética. Eu fiz um comentário na altura, não sei se isso foi incorporado. Portanto, talvez, por isso é que eu já não me preocupo só, agora eu até acho agora que alguns leigos, e principalmente pessoas destas famílias, poderão ensinar muito aos seus médicos assistentes sobre literacia genética. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para o tratamento, ou seja, não é só a prevenção versus o tratamento. Aliás, há um estudo muito interessante, não é? Dizia-se, a sobrevivência por cancro de mama melhorou. E os radiologistas diziam, claro, nós agora fazemos mamografia de rastreio, detectamos mais precocemente e vocês curam mais. E os oncologistas dizem, nada disso. Vocês estão só a identificar cancros de mama que poderiam nunca dar sintomas, é o nosso tratamento que melhorou, que aumentou a sobrevivência. Há um estudo do New England que demonstra que provavelmente ambas as coisas contribuíram para a melhoria da sobrevivência. Portanto, o que eu acho é que não é sermos louquinhos pela genética, mas também não deixar de fora do plano nacional. Como é efetivada, eu vou já acabar, se calhar, como é efetivada a referenciação e quais os centros? Pronto, na prática, eu não estou aqui a falar pelo IPO de Lisboa, mas o que lhe posso dizer é que existem alguns centros compreensivos. Por exemplo, o IPO do Porto tinha uma consulta de genética e depois as doentes identificadas. O IPO do Porto faz, desde há mais de 20 anos, como o IPO de Coimbra um pouco depois, o CHUC e o Hospital de São João. O Hospital de São João e o IPO de Lisboa têm uma estrutura semelhante, nós falamos muito com eles, já houve pessoas que montaram, não consultas de risco, mas pelo menos há pessoas que especificamente seguem estas doentes, mas portanto eu diria que nos grandes centros o acesso ao teste genético não é difícil. E, respondendo também já às perguntas do Sr. Deputado do Chega, é muito interessante a pergunta que faz sobre a universalidade do acesso. A universalidade do acesso, de facto, eu tenho essa discussão todos os dias com o meu Conselho de Administração, não posso dizer mais, porque eu não quero receber doentes de fora do IPO. Nós, quando havia poucas doentes referenciadas, conseguíamos testar todas. Este ano já testámos 1000 amostras, temos as mesmas 3 pessoas que temos nos últimos 20 anos, o que fizemos foi otimizar a metodologia, não conseguimos otimizar mais. Mas, se é verdade que vários hospitais da Zona Sul nos referenciam doentes porque não querem pagar o teste genético, nem querem ter lá geneticistas, porque um teste genético custa dinheiro, nós achamos que faz parte do serviço público a nossa obrigação fazer isso. Também é verdade que a ADSE não paga o teste genético, as seguradoras não sei se o pagam, acho que não pagam, mas as pessoas não querem que a sua seguradora saiba que tem uma alteração genética que podem transmitir aos filhos, seja conhecido. As pessoas não confiam na privacidade dos portugueses, eu também não confio assim tanto como isso, pelo que tenho vivido, e, portanto, as pessoas querem fazer, mesmo com descobertas, o Hospital da Luz, por exemplo, mandava-nos os doentes, agora tem lá uma colega que é diretora de serviço da genética, eu acho que eles se articulam com Santa Maria, mas nós temos feito teste genético a muitas pessoas do privado. Seja porque os seguros não o pagam, seja porque as pessoas se sentem mais confortável em o fazer no serviço público. E eu diria que, é assim, face aos Estados Unidos a universalidade do teste é muito maior. Face a outros países europeus, a Tamara diz que só 20 a 30% dos portadores de mutações são identificados. Eu acho que isso será heterogéneo na Europa. Mas, por exemplo, quando a Angelina Jolie fez aquela coisa há uns anos, não é? Foi surpreendente. O nosso programa dura desde 2000 e houve pessoas que não são professores universitárias, pessoas que são agricultores ali de Ponte Sor, houve pessoas que apanharam o expresso de propósito só para nos ir agradecer e nós não percebíamos porquê. Eles diziam, doutor, eu nunca pensei, como isto é dado de borla no serviço, aqui no hospital, isto é público, eu nunca pensei que aquilo que me fez há uns anos fosse tão importante. E eu percebi com isto uma coisa, a Angelina Jolie fez aquilo porque nos Estados Unidos, só uma empresa que era a Myriad Genetics, elas tinham patenteado a sequenciação dos genes BRCA, que nunca ninguém tinha patenteado a sequenciação dos genes, e tinham o monopólio do comércio dos testes genéticos nos Estados Unidos, que era um valor obsceno. Ela fez aquilo porque o Supremo Tribunal
estava a decidir se mantinha o monopólio daquela empresa ou não. E ela conseguiu que deixasse de ter o monopólio, agora é mais barato e mais gente tem acesso. E só aí é que eu percebi, com aquelas doentes que de facto nós damos acesso. Estamos a ficar com menos recursos, e os recursos estão a escassear, porque neste momento, digamos que a indicação para teste é muito maior do que era há 20 anos. E só para terminar, nós ainda mantemos a autorreferenciação, porque os médicos, muitos enfermeiros, muitos farmacêuticos não têm literacia. Havia, aliás, muitos doentes que dissuadiam as suas doentes de vir a uma consulta de risco e fazer teste. Há aqui iam ficar muito nervosas. E por causa disto, nós temos um e-mail no meu centro, não sei se é assim, mas sei que, por exemplo, o SHUC, o Serviço Genético do Serviço Hospitalar Universitário de Coimbra, do professor Jorge Saraiva, aliás, nós éramos os 2 únicos serviços, durante muito tempo, do Serviço Nacional de Saúde, que não exigia a referenciação médica por causa disto. Porque não estou a dizer que fazemos teste a toda a gente, mas vemos ou seja, fazemos a seriação através dos critérios de referenciação. Não, perguntamos ouça, vamos lá ver se tem indicação para vir à consulta. Porque havia muitos colegas que estavam contra as pessoas ir à consulta. Mais uma vez, a literacia. Obrigada, muito obrigada. Muito bem, doutora, muito obrigada. Então, para terminarmos... Vou ser muito rápida. De facto, a decisão de fazer um aconselhamento genético é da própria pessoa e não do profissional de saúde que acha que não deve fazer. A mesma coisa passa-se com o diagnóstico genético pré-implantação. A legislação prevê para síndromes de cancro hereditário e só quem passou por isso e perdeu todos os familiares com sofrimento e morte precoce por cancro hereditário. O senhor deputado mencionou que não estaria cá se os meus pais tivessem... E também não fazia falta. O que não se conhece, não existe, não faz falta. Portanto, eu acho que esta possibilidade, uma vez que está prevista na lei, tem que se dar aos pais. A nós chegam os pais que dizem: nós temos filhos com esta mutação, nunca na vida. Não foram informados, portanto, a decisão é das pessoas, mais uma vez. Depois, o Dia Nacional do Cancro Hereditário é obrigatório. Há outros dias sobre cancro, mas o cancro hereditário, se for mencionado, é um anexozinho pequenino e continuamos sempre a chutar para o canto. Isso não interessa, é muito raro. Não é raro. 10% de muito é imenso, continua a ser imenso. E depois, muito rapidamente, o projeto Preventable, que é outro projeto europeu, aquele que eu mostrei é outro, mas o Preventable vai investigar síndromes de cancro hereditário raríssimos, que são mesmo muito raras, que pouquíssimos profissionais até têm conhecimento disso, e também é comprovar o quanto vale identificar esses portadores de mutação antes que seja tarde, uma vez que é tão raro. É no âmbito também da rede europeia de referência Genturis que este trabalho está a ser desenvolvido. Ainda não há dados, só começaram agora a assinar o contrato. E pronto, e é isso. Dos testes genéticos não são acessíveis a todos, mais uma vez, porque o médico muitas vezes... É a pergunta mais frequente que chega à associação: como posso fazer o teste genético? O meu médico acha que não é necessário. E depois tem uma indicação muito clara para fazer, quando conta que tantos familiares tiveram a idade precoce um certo tipo de cancro. Portanto, a literacia genética, como a doutora Fátima Vaz disse muito bem, é algo que neste momento carece de total conhecimento. Obrigada. Mais uma vez. Muito obrigada, Sra. Presidente da Associação. Em nome da Comissão de Saúde e deste Grupo de Trabalho, mais uma vez agradecer a forma clara e de forma que até nos sensibilizou, apresentou a situação. Muito obrigada, Sra.